Namastê, muita paz a todos. Sejam bem-vindos aqui ao nosso espaço em Limeira, né? Para mais esse nosso encontro. O que a gente vai abordar hoje é um tema bastante interessante nos nossos dias atuais. Mude sua vida sem medo. Né? Então vamos conversar sobre isso. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: você está feliz com sua vida? Você está feliz com o que você faz, aonde você trabalha? Você está feliz realmente? A sua vida realmente lhe preenche? Ou você é uma pessoa que oscila entre estados de mais ou menos, e depressão, angústia? Né? Eu vou começar essa palestra minha contando uma história do Buda, do Siddhartha Gautama. Tá? A história do Siddhartha Gautama, que se vocês não conhecem, ele abandona o palácio, ele era um príncipe, morava num palácio, né? E sempre viveu envolto em bem-estar, riqueza. E ele acreditava, mas nunca saía dos muros do palácio, certo? E ele acreditava que todo mundo lá fora vivia como ele, em fartura, em bem-estar, patati patatá, ok? No entanto, quando ele descobre, né, quando ele começa a fugir do palácio, ele foge do pai dele, escondido, para ver o mundo de verdade lá fora, ele encontra uma realidade totalmente diferente. Ele encontra pessoas pobres, pessoas doentes, toda. Imagine a Índia, se hoje ela já é um caos, imagine há 2000 anos atrás. Como que não era aqueles povos, aquela pobreza, aquele sofrimento, aquela coisa toda, aquela escravidão aos reis e tudo mais, né? Bom, ele fica totalmente indignado e começa a questionar demais tudo. Começa a dar uma infelicidade muito grande nele. E ele queria buscar respostas. Então a vida no palácio já não satisfazia mais ele. Ele entrou numa depressão muito profunda. Ele entrou numa angústia muito profunda. Ele achava que tudo aquilo não tinha sentido. Ele precisava buscar um sentido real para a vida e para a existência. Então quando chega uma época que a mulher dele estava esperando um filho dele, a esposa dele. A mãe dele tinha falecido logo após o parto dele, sabe? Então ele só tinha o pai. E ele resolve abandonar o palácio do pai dele e ir em busca da verdadeira sabedoria das coisas. E exatamente quando a mulher dele tem o filho dele, ele se despede e vai embora do palácio do pai, larga tudo. Ele larga tudo, larga a família, larga filho recém-nascido e vai embora. Você imagine como ficou a mulher, como ficou os pais, o pai, né, a família dele toda, por esse abandono. Para ele entrar na vida de asceta, na vida de pobre, na vida de mendicância lá fora. Né? E passa-se um tempo, o pai dele nunca se conformou dele abandonar o palácio. Nunca, nunca, nunca. Sempre tentava trazê-lo de volta, sempre. Passaram-se muitos anos, o Buda iluminou-se, né? Depois de 6 anos, vocês sabem, no campo de asceta lá, ele quase morreu comendo cocô a vida inteira. Vocês conhecem a história do Buda? Passar 6 anos comendo cocô? Não? É esse aí, ó, que tá aí, ó, esse magrelo aí, ó. Aí as pessoas confundem muito esse Buda Siddhartha Gautama com o Buda japonês, aquele gordinho, né? Que é gordo, é o Buda Rotei, que tá dando risada sempre, porque ele é um Buda japonês. Né? O Siddhartha Gautama, né, na época da iluminação dele, se ele pensasse 35 quilos, era muito. Bom, mas o que eu quero chegar, o ponto que eu quero chegar, eu vou passar por cima dessa história toda tal. Ele já tinha sido iluminado e estava andando, pregando para a China, né? E um belo dia ele estava passando próximo ao palácio do pai dele. De novo, né? E o pai dele, né, queria que o Siddhartha abandonasse aquela vida e voltasse para o palácio.
E neste dia, o tio dele, o tio do Siddhartha, que é irmão do pai, estava visitando o palácio, que também, né, tinha feudos, tinha riqueza, aquela coisa toda. E esse tio foi o que treinou Siddhartha nas artes da guerra, você está entendendo? Na arte da cavalariça. Então ele era um cara muito respeitado por Siddhartha. E o tio, e o pai dele falou assim pro irmão, né, falou, olha, vai lá, né, tenta trazer o Siddhartha de volta para casa. Convence ele a voltar para o palácio, ele gostava muito de você, te respeitava muito. Né? E lá vai, o tio promete, não, vou trazer o Siddhartha de volta, pode deixar que eu vou trazer ele de volta, vou convencer ele a voltar para o palácio. Só que ele já tinha iluminado, já era outra fase. Não era aquela fase de asceta lá no campo de martirização da carne. É campo de mortificação da carne onde ele vivia. Era terrível. Aí, o tio dele vai com a comitiva, só que ele está num vilarejo muito pobre, pequeno lá, né? E o tio não quer entrar, não quer se misturar. Então manda um emissário chamar o Buda para encontrar com ele, né? O emissário chega lá, o Buda fala, não vou não, ele quer falar comigo, não tem nada para falar com ele. Se ele quiser falar comigo, ele que vem até mim. O Buda já fez isso para o cara entrar mesmo e se misturar com toda aquela pobreza lá que estava ali, né? O tio tinha prometido, então ele acaba entrando, né? Vai. Chega onde o Buda está, uma casinha simples, um lugarzinho simples, que ele estava lá sentadinho, né, e tal. Aí o tio entra. O tio entra, ele recebe o tio com o maior carinho, né? Ô, meu tio, como é que o senhor vai? O senhor tá bom? Abraça ele. Senta aí, vamos conversar. Bom, aí começa a ladainha, né? Ô, Siddhartha, larga dessa vida. Volta para casa. Sua mulher está lá, seu filho está lá te esperando, né? Tem um reino para você, né? Para você cultivar, você vai ser o sucessor do seu pai, aquela coisa toda, patati, patatá, patati, patatá. Meia hora de ladainha, né? Aí o Buda quieto, não falava nada. Aí ele falou assim, tá bom, meu tio, o senhor me convenceu, eu volto agora mesmo com o senhor para o palácio do meu pai. Porém, o senhor vai ter que responder uma única pergunta para mim. E a resposta a essa minha pergunta tem que ser sim. Só que você não pode mentir para mim, porque eu leio o seu coração. Tá bom? Tá bom. Não, pode fazer pergunta. Foi a mesma pergunta que eu fiz para vocês quando eu comecei essa aula aqui. Você é feliz? Ele conhecia bem o tio dele, né? Sabia que vivia entre depressões, angústias, né? Como todo ser humano vive, né? Não existe um ser humano na Terra que possa se dizer realizado e feliz. Ele passa por momentos de alegria, mas a depressão é 90% da vida dele. Quando ele faz essa pergunta para o tio começa a ficar angustiado, começa a chorar. Correr lágrimas. Porque você não tem noção do que é estar sentado na frente de um iluminado. Você não tem noção dos espíritos que estão em volta. De uma força espiritual inimaginável. O arquétipo de vocês está muito voltado a Jesus Cristo. Imagine você sentado na frente de Jesus Cristo e Jesus faz essa pergunta para você. As pessoas já vão ao delírio aqui quando o Papa passa na rua, né? Você já sacou esse lance? Papai, deixa eu tocar no Senhor, Papa, o cara já morre lá, o cristão. Você imagina se fosse o próprio Jesus Christ, né? Vocês estão entendendo que tem um feeling todo aí. Então o tio ficou tão angustiado com aquela situação, levantou-se. Foi lá fora e mandou toda a comitiva dele embora. E a partir daquele dia tornou-se um dos maiores seguidores do próprio Buda. Onde o Buda ia atrás. Era terrível a história. Se vocês forem ler depois a vida do Buda, ele convence o pai dele. Toda a família dele torna-se discípulo dele.
Mas ele não volta para o palácio. Tá? Entendeu? E vocês têm que entender que, embora ele vivesse uma vida de mendicância, andando para baixo e para cima, o pai dele nunca deixava faltar nada para ele. Você está entendendo? Não é uma coisa assim que ele era, porque ele não curtia mais as coisas do palácio. Mas o pai e a família dele sempre estavam ali, dando apoio para ele. E o Buda morre com 85 anos de idade, né? Quanto tempo ele não prega? Ele se ilumina aos 36. Jesus, a história de Jesus, ele, dos 30 aos 33 só. 3 anos de pregação. E tem toda essa história. Agora imagine Buda, que pregou mais de 40 anos da vida dele. Quanta história, quanto ensinamento, quanta luz não tem que as pessoas desconhecem. Não é? Então esse fato, por exemplo, eu inicio a palestra de hoje. Você é feliz? Então o que realmente falta para você ser feliz e realizada? O que o Buda oferecia para as pessoas? O que ele oferecia para as pessoas que começaram a segui-lo? Então esse é o aspecto fundamental. Então, primeira abertura, abri com esse questionamento a vocês. Então agora eu vou descrever aqui o que é a vida de vocês. E o que é a vida dessa sociedade que está aí. De um indivíduo mergulhado nessa sociedade. Porque enquanto vocês não entenderem tudo isso, vocês não fazem mudanças. Vocês não se transformam. Vocês não param de fumar. Enquanto vocês não se convencerem interiormente que precisa uma mudança, que o que você bebe, o que você come, o que você vive é fruto de uma propaganda que fizeram em sua cabeça, que colocaram aí dentro, né? Porque as pessoas precisam vender alguma coisa para o sistema, precisa vender cigarro para você, precisa vender bebida, precisa vender cerveja, precisa vender brama. Entendeu? Então ele cria um truque na sua mente de que você necessita. A sociedade, ela está criando o tempo todo necessidades para vocês. Necessidade que não é preciso, vocês não precisam disso. Isso é a escravidão do sistema de consumo, né? Vocês já viram propaganda da Casa Bahia? Liga, agora é só nesse fim de semana, é só amanhã, você tem que ir lá correndo porque tá barato, é só amanhã. Se você não for, se lascou. Então você vê como ele cria a necessidade de você ir correndo lá, não, você tem que ir lá, você tem que comprar, olha, o liquidificador tá barato, a máquina de lavar então tá explodindo de preço. Você vai semana que vem é a mesma coisa, merda, né? Não é verdade o que eu estou falando? Então vamos lá. Vamos começar. Por que mudar, né? Então a primeira pergunta, por que? Não sei se não é assim que escreve, né? O porquê é separado quando é pergunta, não é? Não tem acento, né? Tem? Tem aqui, né? Então vamos lá. Então não pode errar essas coisas, senão. Senão, como é que fala o professor lá da cultura, lá, como é que chama ele? Senão Pascoal pisa em nós. Né? E não existe, prestem atenção, quando vocês têm dúvida de alguma coisa, vocês se esquecem de alguma coisa, nunca tenha medo de perguntar aos universitários. Não faça coisa errada. Eu às vezes esqueço, como é que escreve tal coisa? Aí eu pergunto, como é que escreve mesmo? Tem acento? Não tem? É. Corrigindo, então, ó, o Pasquale mandou tirar só no final da frase. Tá bom. Essa ortografia muda todo dia que a gente não sabe. Então vamos lá. Por que mudar a vida? Então vamos analisar o que é a nossa vida. Se ela tem alguma coisa a ver com o espiritual. Ok?
com a nossa essência verdadeira. Então, em nossa sociedade atual, né, nós somos, desde criança, programados por ideologias. Eu vou criar para vocês uma ideia de que a mente da pessoa ela é exatamente como um poço. A criança, quando ela nasce, ela está com esse poço totalmente vazio. Ela, aqui embaixo deste poço, é a essência natural dela. A essência mais natural. Ok? Então, essa pessoa, ela vai receber a programação ideológica de onde ela nascer. Que país, que lugar. Então, se você nascesse na Rússia, nos anos 60, 70, né, toda aquela coisa, você ia receber uma programação marxista. Que a gente chama de esquerda. Né? Aqui no Brasil, todas aquelas bandeiras vermelhas na rua, tal, Lula, não, contra o golpe, isso aí que vocês estão assistindo na televisão, tá? Ok? Então, se você nasce nos Estados Unidos, né, você vai receber uma programação que a gente chama de capitalista, né? Perfeito? Então essa é a chamada programação ideológica social. Você recebe uma programação, uma filosofia social de como você vai viver na sociedade, em sociedade. O que a sociedade vai oferecer e o que você vai fazer dentro dessa sociedade, como você vai viver dentro dela. Então é uma ideologia montada, construída a partir de uma instituição que é o governo, que é todas as escolas que você vai frequentar, desde o primário até a universidade, ela está dentro de uma política ideológica. Ok? Então, essa programação ideológica, então, aqui quem vai programar você são as escolas. Que tem, na verdade, o quê? O currículo do MEC. Como é que é? Pátria Educadora. Agora, né? Agora vocês estão acostumados a pátria educadora. É coisa do... Você vê que maravilha, né? Ela é uma professora aqui, sabe o que eu estou falando. Já foi até agredida por alunos. Você imagine, cara, no Oriente um professor agrediu um aluno. Ou seja, um aluno, quer dizer, o aluno agrediu o professor. Os negócios que corta a cabeça dele com a espada. No dia seguinte. Né? Não sobra mais nem nada do aluno. Acho que os próprios alunos são capazes de linchar o aluno. Porque no Oriente existe um culto ao professor. Sabe? O professor é honesto. Se curve a ele sempre. Você sabia que no Japão, no imperador japonês, ele é a figura máxima no Japão. Ok? Mesmo durante a Segunda Guerra, o imperador sempre foi o cara que mandava. Agora não, agora o imperador é uma figura como na Inglaterra, né? Não manda nada o rei. Quem manda é o parlamento. Né? Fica lá só para figura de ostentação, andar naquelas carruagens e fazer esse monte de bobagem que não serve para nada. Né? Entendeu? Então, e no Japão, todo mundo, todos, é obrigado a se ajoelhar, a se curvar na frente do imperador. Só uma pessoa não faz isso. O professor.
Nenhum professor se curva na frente do imperador. Ao contrário, o imperador se curva na frente do professor. Por quê? Porque essa é a verdadeira cultura. É cultuar os mestres. Aqui não, que os alunos hoje em dia nas escolas de periferia saem arrebentando, batendo em todo mundo. O professor é um coitado. Além de ser subjugado com salário e tudo mais, né? Mas vai ver na Coreia como a educação é tratada, na Coreia do Sul. Quando tem exame do Enem, por exemplo, o Enem lá, feriado. Todo o mercado fecha, tudo fecha. A polícia escolta os alunos para a universidade. O serviço de ônibus, do metrô, é só para os alunos que vão fazer exame. Tudo é voltado para a educação. Tudo é voltado para a educação. A educação é mega valorizada. Entendeu? Lá, um aluno na Coreia estava atrasado, ficou preso no trânsito, atrasado para ir fazer o exame do vestibular, do tipo Enem dele lá. A polícia escoltou ele com moto. Viu que ele estava lá, não, abriu o trânsito, tudo pega a moto, abrindo o trânsito, o aluno ir com o carro dele chegar na escola. Vocês terem uma ideia. Né? O aluno brasileiro, ele acampa 3 dias antes para assistir show de rock. Mas chega atrasado no exame do Enem. Perde hora para o exame do Enem, né? Mas show de rock, ele fica 3 dias acampado lá na porta, cara. Né?